Você sabia que existem montanhas tão altas que parecem atravessar o céu, e outras tão gigantescas que, mesmo estando em outro planeta, fazem as nossas parecer pequenas? Vamos começar essa jornada pelos verdadeiros titãs da natureza. Lá na Ásia, se estende a cadeia montanhosa mais impressionante do planeta, o Himalaia. Ela se formou há milhões de anos, quando as placas tectônicas da Índia e da Eurásia colidiram com tanta força que empurraram a crosta terrestre para cima, criando uma muralha de pedra e gelo. E é nesse cenário majestoso que está o Monte Everest, com seus 8.848 metros de altitude, isso mesmo, quase 9 quilômetros na vertical. O ar ali em cima é tão rarefeito que é impossível sobreviver sem cilindros de oxigênio. Os alpinistas enfrentam temperaturas de até menos 40 graus Celsius e ventos que chegam a 160 km por hora. A zona da morte começa a partir dos 8.000 metros, onde o corpo humano literalmente começa a se deteriorar. Subir o Everest não é só um feito físico, é um marco na alma de quem conquista esse gigante. Gigantes da Terra, as montanhas mais altas. Mas se o Everest é o mais alto, o K2 é o mais temido. Com 8.611 metros, ele fica na fronteira entre o Paquistão e a China, e é conhecido por ser muito mais técnico e perigoso. As rotas são mais íngremes, a instabilidade climática é absurda e os resgates são quase impossíveis. A taxa de mortalidade entre os que tentam escalar o K2 é mais que o dobro da do Everest. Imagine encarar paredes de gelo quase verticais, trechos expostos a avalanches e tempestades repentinas que duram dias. Ele já foi apelidado de montanha selvagem por um bom motivo. Já o Lhotse, que está coladinho no Everest, é a quarta montanha mais alta do mundo com 8.516 metros. Mas diferente do vizinho mais famoso, o Lhotse tem uma parede de 1.500 metros de altura conhecida como Lhotse Face, que parece um escorregador vertical de gelo azul. Escalar aquilo é como desafiar o impossível com crampons nos pés e coragem no peito. Agora, vamos descer um pouco do topo do mundo e atravessar o planeta rumo à América do Sul, onde reina a Cordilheira dos Andes. Com mais de 7.000 quilômetros de extensão, é a cordilheira mais longa do mundo, cruzando 7 países e apresentando uma diversidade geográfica surreal, de selvas tropicais a desertos congelantes. Nela está o imponente Aconcagua, localizado na Argentina e considerado o ponto mais alto fora da Ásia, com 6.961 metros. É uma das chamadas Seven Summits, ou seja, as montanhas mais altas de cada continente. Apesar de não exigir escalada técnica com cordas em sua rota principal, o Aconcagua é traiçoeiro por causa dos ventos fortíssimos e do ar rarefeito. O desafio está mais na altitude do que no terreno. Agora, se você quiser um visual de tirar o fôlego, literalmente, vá ao Huascarán, no Peru. Com 6.768 metros, é um dos picos mais bonitos do mundo, cercado por lagos glaciares azul turquesa e paredes nevadas que mais parecem cartão postal. E como se isso tudo não bastasse, ainda temos um vulcão que bate recordes, o Ojos del Salado, localizado na fronteira entre Chile e Argentina. Ele tem 6.893 metros de altura, sendo o vulcão ativo mais alto do planeta. Sim, ativo. Ele ainda emite gases e vapores, o que significa que, apesar de estar quieto há séculos, pode muito bem acordar um dia desses. Além disso, possui o lago mais alto do mundo, localizado a mais de 6.000 metros, no meio de uma paisagem lunar. Escalar esse vulcão é uma experiência quase extraterrestre. Você está no meio do deserto do Atacama, com salinas e formações rochosas surrealistas, subindo uma montanha que parece ter sido tirada direto de um filme de ficção científica. Montanhas de Marte, um gigante diferente. E já que o assunto é ficção científica, vamos deixar a Terra por um momento e dar um salto interplanetário rumo a Marte. Lá, se encontra a maior montanha do Sistema Solar, o Monte Olimpo, com inacreditáveis 22.500 metros de altura. Sim, mais de 22 quilômetros. Ele é um vulcão escudo gigantesco. Para ter uma ideia, se o Monte Olimpo estivesse na Terra, sua base cobriria todo o estado do Ceará. Ele é tão largo que, se você estivesse no topo, o horizonte pareceria plano. O vulcão foi formado por erupções lentas e sucessivas que fizeram sua lava se espalhar como um cobertor gigante,
criando encostas suaves, mas extensas. A ausência de placas tectônicas em Marte é o que permitiu que esse vulcão crescesse tanto, sem ser atrapalhado por deslocamentos de crosta como ocorre aqui. E se o Monte Olimpo impressiona na altura, o Valles Marineris choca na profundidade. Com mais de 4.000 quilômetros de comprimento, até 200 quilômetros de largura e 7 quilômetros de profundidade, esse sistema de cânions parece um rasgo colossal na superfície marciana. É como se o planeta tivesse sido partido ao meio. Acredita-se que ele tenha se formado por rachaduras causadas pelo resfriamento da crosta marciana, seguido por erosão causada por ventos e, possivelmente, por água líquida no passado distante. Valles Marineris não é só uma maravilha geológica, mas também um arquivo aberto da história do planeta vermelho. Ele guarda pistas sobre a atmosfera antiga de Marte, sobre a atividade vulcânica e até sobre a possibilidade de vida microscópica no passado. Quem sabe, no futuro, humanos caminhem por lá com trajes espaciais, desvendando seus segredos um passo de cada vez. Seja aqui na Terra ou a milhões de quilômetros de distância, as montanhas sempre fascinaram a humanidade. Elas representam desafios, descobertas e horizontes que ainda não alcançamos. São testemunhas silenciosas da história geológica dos planetas e símbolos poderosos da nossa eterna busca por ir mais longe. E aí, qual dessas montanhas você teria coragem de encarar?